Os apóstolos de Jesus eram homens comuns, vindos de diferentes origens, pescadores, agricultores, artesãos, que abandonaram tudo para seguir seu mestre. Eles presenciaram milagres, ouviram os ensinamentos do próprio Filho de Deus e foram incumbidos de levar essa mensagem ao mundo. Mas seguir Jesus não foi um caminho fácil. Eles enfrentaram perseguições, torturas e a morte por causa da fé que professavam. Suas histórias de martírio são, ao mesmo tempo, comoventes e assustadoras. Cada um deles viveu até o fim carregando a missão de espalhar o Evangelho, e muitas vezes, esse fim foi brutal. Se você acha que os apóstolos tiveram mortes tranquilas, está enganado. Prepare-se para conhecer os detalhes sombrios, as tradições e os registros históricos sobre o destino dos 12 apóstolos de Cristo. Já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final desse vídeo. João é uma das figuras mais próximas de Jesus. Ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, outro apóstolo. É descrito nos evangelhos como o discípulo a quem Jesus amava, uma relação tão íntima que João teve acesso a momentos únicos, como a transfiguração e a última ceia, quando se recostou ao lado do Mestre. Depois da morte de Jesus, João teve papel fundamental na formação da igreja primitiva. Segundo relatos históricos e tradições cristãs, ele foi perseguido pelo imperador Domiciano por pregar o evangelho em Éfeso. Foi capturado, torturado e lançado dentro de um caldeirão com óleo fervente. Mas, de forma milagrosa, sobreviveu sem sofrer danos. Diante do ocorrido, o imperador decidiu exilá-lo na ilha de Patmos, usada como prisão pelo Império Romano. É lá que João teria recebido as visões registradas no livro do Apocalipse. É importante lembrar, a Bíblia não relata o episódio do óleo fervente. Essa história vem dos escritos dos pais da igreja, líderes cristãos das gerações seguintes, responsáveis por preservar e organizar as tradições da fé. Ainda segundo essas fontes, João morreu por causas naturais, o que o diferencia da maioria dos outros apóstolos. Relatos apontam que ele faleceu em Éfeso, por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos. Dizem até que, ao abrir seu túmulo, nada foi encontrado dentro. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Esteve presente em momentos intensos como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia de Cristo no Getsemane. Era parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com seu irmão João e Pedro. Sua morte, no entanto, foi brutal e rápida. No livro de Atos, é registrado que o rei Herodes, querendo agradar os líderes judeus, ordenou sua execução. Ele foi morto à espada, possivelmente decapitado, tornando-se o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. A narrativa bíblica não entra em detalhes sobre como aconteceu, mas a tradição cristã sustenta que seu martírio foi público, e sua imagem sendo decapitada aparece em diversas representações artísticas religiosas. Esse outro Tiago tem uma presença mais discreta nos evangelhos. Pouco se fala sobre ele, mas algumas tradições o identificam como um dos responsáveis pela evangelização em regiões da Judeia e além. Sobre sua morte, há versões diferentes. A mais conhecida relata que ele também foi executado por ordem de Herodes Agripa, em Jerusalém. Algumas fontes sugerem que foi decapitado, outras afirmam que foi jogado do pináculo do templo e depois apedrejado até a morte. Apesar da escassez de informações bíblicas, a tradição o reconhece como mártir fiel, alguém que, mesmo sem tanta evidência nas Escrituras, deu a vida pela fé em Cristo. Pedro, inicialmente conhecido como Simão, era um pescador da Galileia. Foi chamado por Jesus para ser pescador de homens e se tornou uma figura central entre os apóstolos. Seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha, simbolizando a firmeza de sua fé. Nos evangelhos, ele aparece como um homem impulsivo, mas extremamente leal. Foi o primeiro a declarar que Jesus era o Messias, presenciou inúmeros milagres e assumiu a liderança dos discípulos após a ressurreição. Mais tarde, Pedro viajou pelo Império Romano pregando o Evangelho. Estabeleceu-se em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Quando o imperador Nero iniciou uma intensa perseguição aos cristãos, Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu mestre. A execução aconteceu no local onde hoje está a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sua morte se tornou símbolo de fé inabalável e coragem diante da perseguição. Pedro é lembrado não apenas como líder, mas como um dos pilares da fé cristã primitiva. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, aparece pouco nos evangelhos, mas é citado como um dos 12 escolhidos por Jesus.
Ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor. Tadeu era conhecido por sua coragem e por levar o evangelho para regiões distantes. A tradição diz que ele evangelizou a Mesopotâmia e a Pérsia, junto com Simão, o Zelote. Lá, eles enfrentaram forte resistência religiosa. Segundo relatos antigos, ambos foram martirizados por líderes locais. Tadeu teria sido espancado até a morte com uma clava, e seu corpo esquartejado por soldados. Hoje, ele é lembrado como o santo das causas impossíveis, especialmente entre católicos. Mas por trás da devoção, está uma história marcada por dor, sacrifício e sangue derramado pela fé. André era irmão de Pedro e também pescador. Foi um dos primeiros a seguir Jesus, e sua humildade o manteve longe dos holofotes, mas sempre presente. Depois da ascensão de Cristo, ele teria viajado por várias regiões, incluindo a Grécia, anunciando o Evangelho. Seu fim foi trágico. Em Patras, na Grécia, André foi preso e condenado à crucificação. Mas não numa cruz comum, foi amarrado numa cruz em forma de X, que hoje é conhecida como Cruz de Santo André. Ele teria permanecido vivo por 2 dias, pregando aos que passavam enquanto agonizava lentamente. Seu sofrimento virou símbolo de perseverança e fé, mesmo diante da morte mais dolorosa. Filipe aparece algumas vezes nos evangelhos, como quando apresentou Natanael, Bartolomeu, a Jesus. Após a ressurreição, teria viajado para a Ásia Menor, especialmente para a cidade de Hierápolis, onde enfrentou culturas profundamente pagãs. Por confrontar crenças locais e converter muitos ao cristianismo, Filipe foi preso. Os registros históricos e tradições indicam que ele foi crucificado de cabeça para baixo ou apedrejado até a morte. Existem versões diferentes. Alguns dizem que ele converteu seu carcereiro antes de morrer. O local de sua suposta sepultura foi encontrado na Turquia e é hoje um sítio arqueológico cristão. Bartolomeu é identificado em alguns evangelhos como Natanael. Era um homem sincero, como Jesus mesmo declarou ao encontrá-lo, um israelita em quem não há falsidade. Evangelizou em lugares como a Índia e a Armênia. Sua morte é uma das mais brutais entre todos os apóstolos. Ele foi capturado por sacerdotes pagãos enfurecidos com sua pregação. De acordo com fontes históricas, Bartolomeu foi esfolado vivo, ou seja, teve sua pele arrancada com facas enquanto ainda estava consciente. E só depois disso foi decapitado. Sua história é tão chocante que até hoje sua imagem na arte sacra é representada com ele segurando a própria pele. Sua história é tão chocante que até hoje sua imagem na arte sacra é representada com ele segurando a própria pele. Simão era conhecido como o Zelote, uma possível referência ao seu passado ligado ao grupo judeu que lutava contra a dominação romana. Pouco se fala sobre ele nos evangelhos, mas a tradição o coloca como um apóstolo fervoroso, corajoso e radicalmente comprometido com a fé cristã. Após a ascensão de Jesus, ele teria pregado em regiões como a Pérsia e a Síria, onde enfrentou duras perseguições religiosas. Seu martírio é registrado de formas diferentes. Algumas fontes dizem que foi cerrado ao meio, outras que foi crucificado, e há até relatos que falam em ser espancado até a morte. Independentemente da versão, todas concordam em uma coisa: ele morreu defendendo o nome de Jesus até o último segundo. Antes de seguir Jesus, Mateus era um publicano, cobrador de impostos odiado pelos judeus. Mas quando foi chamado, deixou tudo para trás e se tornou um seguidor fiel. É considerado o autor do Evangelho de Mateus e pregou em lugares como a Etiópia e a Pérsia. Por desafiar religiões locais e converter muitas pessoas ao cristianismo, Mateus foi perseguido pelos líderes religiosos da época. Ele teria sido transpassado por lanças enquanto orava, em plena missão evangelística. Outras fontes dizem que foi decapitado, mas o que todas concordam é que seu fim veio pelas mãos daqueles que não aceitaram sua mensagem de salvação. Tomé é lembrado por duvidar da ressurreição até ver e tocar as marcas de Jesus. Mas após esse encontro, se tornou um dos apóstolos mais ousados. Viajou até a Índia para pregar, fundando comunidades cristãs que existem até hoje. Seu martírio ocorreu na cidade de Meliapor, onde foi transpassado por lanças enquanto orava de joelhos. Ele morreu sozinho, longe de casa, mas com a convicção inabalável de que o Cristo que ele antes duvidou, era real. Na Índia, ele é lembrado até hoje como o fundador do cristianismo oriental. E por fim, Judas Iscariotes. O nome que ecoa como símbolo da traição. Foi ele quem entregou Jesus por 30 moedas de prata, levando à prisão e crucificação do Mestre. Mas o fim de Judas foi tão sombrio quanto sua decisão.
Atormentado pela culpa, tentou devolver o dinheiro e, segundo o Evangelho de Mateus, se enforcou. Já o livro de Atos apresenta outro cenário. Diz que ele caiu de cabeça, teve o corpo rasgado e suas entranhas se espalharam pelo chão. O nome Judas, que antes era comum entre os judeus, passou a ser evitado, carregando para sempre o peso da traição mais conhecida da história. Esses foram os apóstolos. Homens comuns que viveram e morreram por algo maior do que eles. Suas mortes, embora brutais, ecoam até hoje como um lembrete do preço da fé verdadeira. E aí, você teria coragem de segui-los? Se esse vídeo te impactou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual dessas histórias mais mexeu com você. Até a próxima!